E aí, gente, tudo bem com vocês? Já vai deixando aqui o like no vídeo, se inscrevendo no canal se você não for inscrita ou inscrito. Gente, eu acabei de acordar, agora eu vou gravar aqui um videozinho aqui pra vocês, pra conversar com vocês mesmo, né? E daí pensei, puxa vida, eu quero falar desse assunto no meu canal, certo? Então vou ligar aqui a câmera agora e vou começar a falar. Ai, que alívio. Aí, gente, falar aqui uma coisa pra vocês. Esse assunto é sobre dieta e emagrecimento. Eu fui dormir hoje pensando assim que eu sempre quis estar nesse momento que eu estou agora para ver se tudo que eu estava fazendo iria dar certo. Eu desejava muito estar nesse momento que eu estou hoje. Por quê? Eu fiz muitas pesquisas para saber como que o meu corpo reagiria com as coisas que eu estava ingerindo e deixando de ingerir e como que seria a minha vida desde que eu tinha decidido emagrecer daquela época para frente, né? Porque eu eliminei mais de 50 quilos na época. Hoje em dia até ganhei um pouco de peso novamente, mas foi quase mais de 50 quilos, foi 55 quilos, quase 60, é. Aí eu, nas minhas pesquisas, encontrava assim a resposta falando que quem emagrecia muito, como eu tinha emagrecido, quem eliminava muito peso, como eu tinha eliminado, tinha que ficar mantendo a mesma dieta de 3 a 5 anos, porque senão depois o corpo, o organismo recupera tudo o peso de novo se você voltasse a comer as coisas novamente. Então, eu fiquei me segurando mesmo, gente, para eu não sentir vontade, afastado das coisas mesmo assim. Vocês sabem, quem já me segue aqui há mais tempo sabe, para eu não sentir vontade das coisas, para eu ver mesmo se isso era verdade ou não. E agora, gente, em 2020, eu estou tendo as respostas disso. O que se encaixa na minha vida é o seguinte, gente, que isto não serve para mim. Primeiro, que eu estou bem longe de tudo que eu idealizava para mim no quesito dieta e emagrecimento e bem longe de tudo que eu tinha imaginado. O primeiro choque foi com a minha barriga, porque depois que eu emagreci ficou uma pelanca. Mesmo que você emagreça, você não vai conseguir ficar sem camisa, porque você vai ficar com uma pelanca aí, você vai ficar com vergonha da pelanca, que já foi a minha primeira frustração, certo? Depois é que para você tirar aquela pelanca fica muito caro. E agora, passado esse tempo, eu vou ser bem sincero com vocês para falar algumas coisas, gente. Eu não consegui manter o meu peso, não. Ó, começar uma dieta foi difícil. Difícil, dar o primeiro passo. Depois, se manter na dieta, mais difícil. Hoje em dia é 3 vezes pior manter o meu peso, que a cada dia vem se superando assim, sabe? E o meu medo de subir na balança voltou. Primeiro eu tinha medo da balança, depois superei isso e ficava me pesando sempre. Depois fiquei viciado em me pesar. Hoje em dia eu fico evitando a balança. Mas, gente, vou falar aqui uma coisa pra vocês. Eu fico me culpando muito. Olha, eu tenho uma nova rotina hoje em dia, eu tenho uma nova vida hoje em dia, sim. Primeiro que a gente, eu mesmo, tenho que colocar na minha cabeça que as coisas mudam, o tempo muda, as pessoas mudam, as suas obrigações mudam. Hoje em dia eu tenho novas obrigações, certo? E quando eu estava na minha dieta, que eu comecei a emagrecer mesmo, então a minha vida estava focada ali em dieta e emagrecimento. Eu vivia para aquilo, entendeu? E agora não é assim mais, porque o tempo já passou mais de 5 anos, eu tenho outras obrigações, eu não posso ficar me deixando assim só uma vida inteira de dieta, uma vida de emagrecimento. Ai meu Deus, porque eu vou engordar. Ai meu Deus, eu não posso engordar. Não, porque quando eu emagreci foi simplesmente isso, só emagreci. Não acontece nada extraordinário assim na sua vida. Você vai entrar em roupas menores, mas é só isso. Algumas pessoas preconceituosas vão te olhar diferente porque você emagreceu. Algumas pessoas que quando você era gordo não conversava com você, quando você é magro vai conversar com você, são preconceituosas sim, mas tirando disso nada muda. O que muda mesmo é a sua vida, as suas prioridades e as suas responsabilidades, certo? Então, como eu disse aí para vocês, a minha vida estava focada em emagrecer. Tinha dia que eu ficava 2 horas indo no lago da minha cidade caminhar.
Hoje em dia, isso é praticamente impossível, até porque eu mudei de lá, eu mudei da casa de onde eu morava, que eu comecei a fazer a minha dieta, entendeu? Eu moro a léguas, léguas de distância de lá e léguas, léguas de distância do lago, certo, gente? Então, até eu lembro direitinho que quando eu estava indo pro lago, e muitas vezes, eu pensava assim, puxa vida, mas eu tenho tantas outras coisas para eu fazer e eu tenho que ficar indo pro lago caminhar, ficar indo pro lago caminhar, porque eu tinha que caminhar, porque eu tinha que caminhar, porque eu queria emagrecer, mas queria emagrecer para quê, né, Fiorello? Só para você entrar numa calça menor, numa roupa menor? Enfim, mas eu tinha pegado isso como prioridade, tá? E eu nem tinha canal, não tinha seguidores ainda. Eu estava começando, entendeu? Começando eu estava. Então, gente, hoje em dia, ainda mais esse ano, desde janeiro, a minha vida, a minha rotina está totalmente assim mudada, totalmente diferente. Eu estou trabalhando 16 horas desde janeiro, certo? Praticamente nem fico na minha casa direito, venho na minha casa só dormir, tá na hora de voltar de novo. Eu tenho uma outra alimentação. É claro que quando você está longe de casa, você não consegue se manter ali na mesma alimentação, certo? Não vou mentir aqui para vocês, não. Esses dias eu estava fazendo bastante dieta, ainda conseguia fazer bastante dieta, ficar alguns dias sem me alimentar, certo? Depois de um tempo, gente, a sua dieta não funciona mais, não começa mais a dar certo, e depois desses 5 anos aí, desse jeito, o meu organismo ficou com uma alimentação pobre desse jeito, meu organismo ficou muito sensível, que esses dias tudo estava me fazendo passar mal. Eu estava passando muito mal com tudo que eu comia. Então, eu resolvi voltar a comer arroz, voltar a comer algumas coisas e não vou mentir para vocês não, gente. Voltei a comer sim arroz porque os meus gastos estavam muito caros também com essa minha alimentação aí severa que eu tinha, de frutinha, essas coisas. Porque você fazer dieta por uma semana é fácil. Difícil é você fazer dieta por meses e anos. Aí é mais difícil. Então, eu tinha que encontrar uma forma de eu gastar menos. A forma que eu encontro de gastar menos é comendo ali o básico, igual as outras pessoas comem: arroz, feijão e carne. Assim eu gasto menos, certo? E por eu estar afastado de casa também, só venho na minha casa jantar dia de domingo ou algum feriado, alguma coisa assim. Mas tirando isso, eu estou longe da minha casa, certo? Porque eu fiz várias dívidas, então para pagar essas dívidas eu tive que me ausentar desse jeito, eu tive que trabalhar dobrado desse jeito, dívidas que eu estou quase saindo depois desse imenso sacrifício que eu fiz. Certo? Então, eu comecei a passar mal depois desses 5 anos terem passado aí por causa dessa alimentação tão severa que eu tinha, de frango e salada, frango e salada, frango e salada, e isso começou a pesar na minha cabeça pesou, e pensar assim, meu Deus, como é que vai ser da agora para frente? Até porque eu ainda tenho planos de fazer uma abdominoplastia e eu vou sim fazer uma abdominoplastia assim que for possível, entendeu? Porque eu vou realizar esse sonho de um jeito ou de outro. Eu estou me programando para isso, certo? Então, eu fiquei assim pensando, meu Deus, e quando chegar lá com o médico, como é que eu vou falar pra ele que eu tenho uma alimentação assim desse jeito? Eu tinha vergonha da minha alimentação assim, só de frango e salada, e vocês sabem que eu nem almoço, entendeu? Até o dia de hoje eu nem almoço. Então, eu, por minha vontade mesmo, resolvi, para me ajudar também, ajudar o meu bolso, economizar um pouco. Alguns dias sim, eu me alimentei com arroz, alguns dias eu comi feijão, alguns dias eu comi carne. E, gente, um ser humano assim, normal, não vai passar uma vida inteira assim de dieta, uma vida inteira tão restrita assim quanto a vida que eu tinha. Eu estou sendo sincero aqui com vocês. E para piorar um pouco, eu depois desse tempo aí severo, desses 5 anos severos que eu tive, eu comecei a sentir algumas vontades assim, incrivelmente. Eu gostava muito de chocolate, né? Chocolate era o meu ponto fraco. E se eu comer chocolate, eu quase desmaio, porque me dá uma sensação assim de prazer, uma coisa assim que me deixa assim, vixi, igual aí, né?
E de uns tempos pra cá, também eu estava na fila da lotérica e eu vi um salgado. Gente, eu estou tendo vontades. Eu tenho vontade das coisas ultimamente, depois de 5 anos. Eu não sei se isso foi a minha restrição ter sido tão severa e agora essas vontades ter aflorado tudo em mim assim desse jeito. Eu não sei o que está acontecendo assim por dentro de mim, certo? Eu estou numa rotina totalmente avulsa à rotina que eu tinha de dieta, de emagrecimento, de exercício, de atividade física, totalmente, totalmente. Eu agora com quase 30 anos, alguns dias de fazer 30 anos, eu tenho uma outra rotina, uma outra vida, a minha vida mudou e o mais preocupante é que daqui a um certo tempo minha vida vai estar muito, mas muito, muito diferente dessa que eu estou tendo hoje e eu tenho uma grande preocupação em relação a isso, porque daí eu vou estar mais afastado ainda daquilo tudo que eu tinha planejado para mim há 5 anos atrás, certo? Eu queria gravar esse vídeo para falar aqui para vocês, gente. Eu, depois de 5 anos, estou, e depois daquela dieta tão restrita minha, estou tendo vontade de comer bolo. Sim, estou tendo vontade de comer bolo. Vontade, simplesmente vontade. Tenho vontade de comer bolo e salgado também. Eu estava na fila da lotérica, como eu falei para vocês, e tinha, como a gente tem que ficar distante um do outro, então a fila fica lá de fora. E lá de fora tinha um lugar que vendia salgado. E eu olhei assim pros salgados com a vontade, me deu vontade novamente de comer salgados. E eu fico até com vergonha de falar isso, e depois eu fui até atrás de lugar que vendia salgado, que naquela hora eu não podia comprar. E eu fui até atrás de quem vendia salgado, porque depois eu queria comer o salgado, sabe? Me deu vontade novamente. Eu não sei como eu estou tendo essas vontades assim. Eu conseguia me controlar mais, mas agora eu não estou conseguindo me controlar. Eu simplesmente tenho essas vontades, entendeu? Tenho vontades, gente. O que está acontecendo comigo é que eu tenho vontades. Talvez seja um espelho daquilo tudo que eu está daquela restrição toda que eu tinha. Porque durante esses 5 anos aí, que eu imaginava assim que eu teria que me manter no mesmo peso, na mesma dieta para que eu não voltasse a engordar novamente, então eu me mantinha afastado daquilo. Hoje em dia, como a rotina mudou, minhas obrigações mudaram, então e já passaram os 5 anos, talvez seja por isso que minha cabeça afrouxou um pouco e eu esteja sentindo tanta vontade de me alimentar com essas coisas assim desse jeito. Eu estou sendo sincero aqui com vocês. Eu queria muito, assim, falar isso assim pra vocês, porque até teve um dia que uma seguidora falou assim que eu estava extrapolando. Gente, a criatura nem me via comendo direito nos vídeos, agora que me vê comendo uma ou outra vez nos vídeos e vem falando que eu estou exagerando. Gente, tem gente que come muito mais do que eu. E uma coisa que eu queria falar aqui pra vocês. Eu realmente, gente, eu tenho tendência, deve ser hereditário, da minha parte a obesidade, certo? Porque nem eu fazendo tudo isso não deu muito resultado assim pra mim e eu continuei do mesmo jeito como eu era. Se eu vacilar, eu volto a engordar novamente. Então, isso aí de manter o mesmo peso durante 3, 5 anos não funcionou muito pra mim não, viu? Eu morria de vontade de pensar assim, meu Deus, porque eu comecei uma dieta em 2015. A gente já tá em 2020. Então, quando fizesse 5 anos, eu teria a resposta, né? Se eu podia comer alguma coisa diferente daquela que eu estava comendo, da minha rotina de dieta, se eu poderia comer alguma coisa diferente, eu só iria saber depois de 5 anos daquelas pesquisas que eu tinha lido, né? E hoje em dia eu tenho essa resposta. A resposta que eu tenho é não. Eu tenho que manter aquela mesma dieta, porque senão, infelizmente, eu sou do tipo de pessoas que herdou isso e volta a engordar novamente. Enfim, queria gravar esse vídeo para falar para vocês que se vocês me verem comendo aí nos vídeos essas coisas é porque eu estou com vontade mesmo e eu não quero assim ficar com medo de gravar isso, ficar com medo de falar isso, porque eu sou um ser humano assim como as outras pessoas. Todo mundo come e vocês vão me ver comendo também, entendeu? E que eu estou com vontade. Tem dia de comer bolo, tem dia de comer salgado, certo?
E eu estou com rotinas muito diferentes das rotinas que eu iniciei quando eu comecei minha dieta e meu emagrecimento lá em 2015, mas que em relação a isso tudo bem, inclusive que eu tive que mudar essa rotina para que eu conseguisse trabalhar mais e pagar algumas outras dívidas que eu mesmo fiz, umas contas que eu tinha. E eu estou conseguindo isso agora. Vou finalizar isso agora e depois quero dar uma pausa, um tempo por isso, porque eu não aguento ficar devendo assim como eu fiquei devendo desse jeito. Ai, ai, acho que eu falei aqui tudo pra vocês, gente. Eu queria gravar basicamente esse vídeo sobre dieta e emagrecimento para conversar um pouco mais sobre vocês, sobre isso e para falar pra vocês que eu sou do time que é assim, é genético mesmo, vem de mim mesmo, não vem de uma outra coisa não, certo? E que eu vou começar a me permitir, não vou viver assim tão mais assim tão focado como eu era. Daqui uns dias minha vida, eu estou esperando acontecer uma coisa assim que não depende de mim, depende de umas outras pessoas. E que minha vida vai estar um pouco diferente e que eu vou ter que encontrar uns outros meios, uns outros jeitos para eu conseguir manter o peso que sempre foi uma luta para mim. Ai, ai, certo. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Eu queria conversar com vocês sobre dieta e emagrecimento. Eu comecei aqui esse canal falando sobre isso, falando sobre esse tema. Me dava muito prazer, eu gostava demais. E eu queria gravar alguns vídeos falando, assim, explicando para vocês mesmo, conversando com vocês sobre dieta e emagrecimento, que essa é a minha vida. Infelizmente, eu sou desse jeito e eu tenho tendência mesmo para engordar, gente. Esse é o bafo. Fazer o quê, né? Ai, ai, é isso, gente. Se você curtiu, deixa o like aqui pra mim, se inscreva no canal se você não for inscrita ou inscrito. Eu queria gravar esse vídeo assim pra eu conversar, pra eu colocar pra fora. É que às vezes, quem me conhece muito de perto, eu fico com vergonha de ficar falando esses assuntos assim, que vem logo me, ó, criticar, vem logo apontar o dedinho pra mim, sabe? Aí eu prefiro eu gravar assim, porque a câmera pra mim é como se fosse um psicólogo. Eu sei que tem muita gente aí do outro lado me assistindo, mas eu sento aqui, começo a falar aqui na frente da câmera e vou me aliviando, porque eu quero conversar com alguém, eu quero conversar. Aí eu sento aqui na frente da câmera e vou conversando. E estou assistindo aí, eu mesmo conversando aí do outro lado da câmera agora, ó. Tô aí, junto com vocês assistindo esse vídeo, querido. Então tá, daqui a pouco tem mais videozinhos que eu gravei alguns videozinhos e vou ir soltando aí pra vocês, viu? Um beijo pra quem quiser, fique com Deus e até o meu próximo vídeo. Tchau. Vixe, falei muito, olha ali, quase 18 minutos, vixe. Curte esse vídeo.